Quanto tempo demora para fazer uma desocupação de um imóvel adquirido de um leilão extrajudicial? Para responder essa pergunta, eu peguei os números dos imóveis que eu trabalhei ao longo da minha carreira, de 10 anos de carreira, trouxe aqui justamente para vocês, para a gente chegar no número mais preciso possível. Porque eu te falar exatamente, olha, X dias que vai acontecer a desocupação, olha, se eu te falar isso, eu vou estar mentindo, eu não posso falar isso, porque a desocupação ela depende de uma série de fatores. São muitos os fatores que vão determinar a desocupação. E eu falar dessa forma, com certeza, é mentira. Se alguém te falar alguma coisa nesse sentido, ele está mentindo. Então eu peguei aqui alguns dados justamente para te mostrar qual foi a minha experiência ao longo desse período que eu tive aí com ou imóveis próprios meus ou imóveis aí de clientes. Então vamos lá. Desses imóveis que eu trabalhei, 89% deles estavam ocupados. 89% estavam ocupados. E esses 89%, eles mostravam lá que estavam realmente ocupados. Na hora que você vai comprar um imóvel, alguns deles têm um status que ele te informa se realmente ele está ocupado ou não. Então, 89% mostravam ocupados. E na hora que eu fui investigar, analisar e tudo mais, eu percebi que uma pequena parte deles, 7% deles, estavam desocupados. Então, só para você ter uma ideia, até os que mostram ocupados, em algum momento, pode ser, é raro, né, 7%, de ele estar desocupado. E aí, o que que acontece? Mais números aqui. Então, eu tive que acionar o judiciário em torno de 68%, ou seja, mais ou menos aí um terço eu tive que acionar o judiciário. E aí, na hora que eu fui acionar o judiciário, é necessário aqui ó, eu te falar sobre atos processuais. O que que acontece? Na hora que você vai entrar com o processo, existem alguns momentos chaves para que você consiga a emissão na posse. Qual que é esse momento chave? Esse momento chave é justamente a petição inicial. A petição inicial ela é um momento chave e esse nome bonito aqui nada mais é do que o pedido que o operador do direito ele vai fazer para o juiz naquele momento. É claro, a gente está falando aqui de emissão na posse. Você nunca teve a posse, você vai adquirir a posse daquele imóvel. Você tem a propriedade, você é um legítimo dono, tem alguns atos aí que você tem que ter feito antes de chegar aí na petição inicial, para que na hora que você peça para o juiz, ele tenha uma solidez no seu pedido. Então é primordial que você procure um especialista qualificado, um especialista que tenha bastante experiência, que já trabalhou com outras emissões na posse, justamente para ele entender a dinâmica do processo. Só para vocês entenderem um pouco aqui, ó, eu vou falar sobre um pouquinho da dinâmica do processo. Quando você entra com o processo, ele tem o início, que é a petição inicial. Claro que antes disso aqui, ó, tem que ter acontecido outras coisas. Mas vamos lá. Você tem lá o início aqui da petição, o início do processo, e ele vai correr e ele vai finalizar. Nesse momento, né, que eu estava falando para vocês aqui, ó, da petição inicial, existe um ato jurídico aqui, que você pode pedir para o juiz para ele antecipar a decisão, para ele dar a decisão aqui, ó, uma decisão que era muito forte, uma decisão que era muito convicta, que ele ia dar aqui no final. Então o que que acontece? Nesse momento aqui, ele vai e fala o seguinte: tá bom, eu vou decidir aqui o que eu ia decidir aqui. E ele pega e decide aqui, e aí você consegue a emissão na posse. Esse ato, eu estou falando de uma forma assim, ó, totalmente não jurídica, justamente é esse o objetivo para levar para vocês a questão de como funciona essa dinâmica. Advogados de plantão, pelo amor de Deus, isso aqui é apenas uma explanação, não estou falando nada técnico, doutores e doutoras, por favor. Então, gente, e o tempo que demora? O tempo demora, olha, na minha experiência, em média, 60 dias. Eu já tive casos que demorou mais que 60 dias e casos que demorou
bem menos 60 dias. Olha, se for pegar assim, pega qual foi o caso excepcional? Foram 7 dias. 7 dias aconteceu a desocupação. Qual que é o mais demorado? O mais demorado eu não desocupei ainda. É uma média aí de 1 ano mais ou menos, ainda está rolando. Então esse foi o meu mais demorado, está sendo o meu mais demorado. Eu conheço colegas que têm processos que estão tramitando aí há anos. Então, mas na minha experiência específica, se for te falar um número, olha, a média é de 60 dias. Mas claro, depende de um monte de coisa, depende de vários fatores que eu acabei de falar aqui para vocês, que vão determinar aí o sucesso da ação e a desocupação mais rápida. Gostou dessa informação? Acha que ela vai beneficiar alguém? Olha, clica aqui embaixo, se inscreve, dá um joinha aqui e compartilha o quanto antes aí esse vídeo, ok? Gente, um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Forte abraço, tchau!